Bom dia. Todo mundo está feliz? Com Jesus? Sim, né? Depois desse banquete, Depois de quê? a É verdade, grande banquete. Bom, a gente está sem internet, não estamos transmitindo, a gente vai gravar e colocar no... editar mais tarde para os irmãos que estão em casa. O ideal é ter duas internets no lugar de transmissão ao vivo, porque quando se falha uma, você coloca outra, então é um aprendizado constante. Quando você acha que já fez, aprendeu, aí não acontece, né? A transmissão que a gente queria. Amém? E tudo bem. Tamo aí. Deus não deixa de ser Deus, né? Certo. Bom, se fosse dias normais, provavelmente hoje a gente estaria em um retiro, né? Mas ainda não está sendo possível e nós estamos aqui esperando passar a pandemia e a gente poder estar de novo saindo, fazendo os nossos retiros, né? Como a gente gosta. E falar em retiro, a gente vai ter um pequeno retiro, uma retirada pequena com os solteiros. Bom, a gente precisa ir um por vez, né? A gente está reunindo com os solteiros, fazendo planos, e quando tiver tudo planejado, aí a gente vai com os casados, né? Que é um grupo maior, envolve mais crianças, e tem crianças, né? E precisa de um cuidado também aí para fazer o planejamento com os casados. Amém? Amém. Então, orem que a gente quer sair um final de semana com todos os solteiros e vamos convidar também os jovens de 15 anos para cima para estar junto conosco. E com uma exceção, Léo e Dai vai junto, porque eles estão com jovens, né? Então, não é por isso que vai ser bem especial também estar com eles lá. Eu estou dando um tempinho aqui conversando com vocês para dar tempo aqui começar a gravar e para a gente poder editar para os irmãos que estão em casa. Já pode, Wilson? O áudio, tudo, tá tudo certo? Rapaz, que legal! Então vamos orar. Nosso bom Deus, obrigado, Senhor, por mais esse domingo. Obrigado por o Senhor nos dar a vida, nos dar a saúde para poder estar aqui em comunhão, adorando ao Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é o nosso grande provedor. O Senhor é o nosso grande protetor. Em Ti nos sentimos seguros. O Senhor é a nossa torre forte, nossa rocha segura. Queremos muito deleitar em Ti, confiar no Senhor o tempo todo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas falhas, os nossos erros, e ajuda-nos a mudar cada um deles, que com certeza não agrada a nós, não agrada as pessoas que estão em volta de nós, e também não agrada ao Senhor. Dá-nos forças a mudar as coisas que não queremos, Pai, em nossas vidas. Obrigado pelas famílias, obrigado pela minha família. Peço ao Senhor que esteja com a família da Denise, o Sebastião, Giovana e toda a sua família lá em Bicaraí, e o falecimento dela, o Senhor possa confortar todos os corações. Eu oro também pela guerra que está acontecendo, Rússia e Ucrânia. Que o Senhor esteja com os irmãos. São dois países onde há nossas igrejas e onde os irmãos estão sofrendo nesse momento. Que o Senhor os proteja e conforte cada um deles também. Oramos a Ti gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, peço as orações lá pelos irmãos ucranianos, especificamente. A igreja lá é grande, na Rússia também a igreja é grande. A gente recebeu um vídeo do Mike Talaferro falando como está lá os irmãos. Alguns deles mandaram depoimento falando como está, estão escondidos em túneis,
em metrôs, né? Saíram das suas casas e a necessidade já começa a ser grande em termos de alimentos, água, né? Principalmente na Ucrânia, e estão pedindo orações para a gente estar orando por eles, para que eles possam sair dessa. E Deus é muito bom e vai dar com certeza o livramento para os nossos irmãos lá, né? E é interessante porque tem irmãos russos na Ucrânia e tem irmãos da Ucrânia na Rússia, e eles se unindo, abraçando, chorando, orando, né? Enquanto que a Rússia está lá na Ucrânia massacrando os ucranianos, né? Você vê, né? É o sangue de Jesus que dá essa união para nós, mesmo dois países estando em guerra, né? Deus está em controle o tempo todo. Amém? Bom, como eu falei, essa semana a gente foi lá no velório de Denise. Realmente foi uma situação bem delicada, triste. A gente saiu de madrugada, chegou lá, já estava o velório acontecendo. Eu e a Li, a Luciana, a Maria Gabriela. E foi muito especial, cada um teve um papel muito importante lá de confortar os corações, né? Maria Gabriela pôde ajudar muito com a Giovana, né? Giovana, quando viu a Maria Gabriela, atracou nela, Maria Grande, né? E ficou com ela o tempo todo, e foi um bálsamo, né? Ali pôde ficar bastante com a irmã da Denise, a que está lá também, que mora ao lado, né? Bem abatida. E Luciana, com as sobrinhas, as tias, ajudou bastante. Então eles estavam muito gratos à igreja por a gente ter ido e estar presencialmente num tempo de pandemia, e também a igreja ajudar financeiramente com as coisas lá. Então, obrigado a cada um dos irmãos, que eu sei que são suas contribuições que podem nesse momento ajudar a pessoa com necessidade, né, a família, a fazer um enterro decente, né? Então, muito obrigado mesmo, né? Muito agradecido. Para mim não foi sacrifício nenhum ir lá, né? E voltar, e foi 1000 quilômetros ida e volta, em um velório de 5 horas. Bate e volta, né? Cheguei em casa, tava zoom, aquele barulho nos ouvidos, né? Que você dirigindo, caminhão, vai, fica 5 horas lá e precisa vir. Luciano tinha que trabalhar no outro dia, Maria tinha aula, já tinha perdido um dia, e aí já vamos indo. Se não der, a gente para dormir. Aí, não, mas só falta 300 quilômetros, vamos mais 100, né? E aí, de repente, só faltava 100, estava chegando já em feira. Agora a gente vai. Chegamos quase 3 horas da manhã aqui, né? Foi uma viagem maluca, mas Deus sempre protegendo, com muito cuidado, estava muito seguro do que estava fazendo. Tomei um Red Bull. Red Bull funciona, rapaz. Então eu ia falar que o Luciano tomou 5 Red Bull e não sei para onde. Eu falei, 5 é demais, mas um eu vou tomar, porque o rim não aguenta, né? O rim vai embora com tanto Red Bull, né? Ainda mais sentado dirigindo, é um perigo. Mas funciona, deu uma acordada legal. Mas foi isso, irmão. Ore pelo Sebastião, a Giovana também. Eles estão bem lá com a família. Mas com certeza ela queria voltar. Ela achava que ia estudar aqui. Não, tem que ir para minha escola, minha amiga, a Cecília, minha casa. Ela não tinha noção ainda, né, do que estava acontecendo. Ela queria estar vindo com a gente até, né? Mas é isso, irmãos. Então é muito especial estarmos juntos. Um abraço para os irmãos que estão online, né? Que vocês possam estar bem também, e assistindo a palavra de Deus e refletindo. Então nós vamos hoje falar sobre as escolhas, e a escolha que eu vou falar hoje é a escolha do filho pródigo. Você já com certeza já leu, já ouviu várias pregações sobre essa passagem do filho pródigo, que fica em Lucas capítulo 15, desculpa. Abra comigo, né, a Bíblia, por favor, Lucas capítulo 15, e a nossa aula de hoje vai ser em cima dessa parábola, né? Com certeza Deus vai falar por meio das Escrituras, como Ele sempre fala, para a gente poder ter um bom ensino e poder replicar esse ensino para outras pessoas, amém? Então, sobre escolhas,
há um ditado que diz, né? Que a vida é feita de escolhas. Mas na verdade, a vida é um resultado de nossas escolhas, né? A gente escolhe coisas, às vezes boas, não muito boas, ruins, e a gente vai viver após essas escolhas. Se elas forem boas, a gente vai desfrutar de tudo da escolha. Se for ruim, vamos ter momentos difíceis pela escolha. Mas o fato é que a gente fez uma escolha, e a escolha ela é feita todos os dias. Todos os dias. Esse microfone não está bom, né? Todos os dias. Todos os dias. Alô, alô, alô? Alô, melhorou? Tá bom aí? Vocês estão ouvindo? Para mim, como não tem retorno, eu não estou ouvindo bem. Tá bom aí, Val? Você tem ouvido apurado também? Tá tranquilo? Por exemplo, hoje de manhã. Esse microfone não tá bom. Tem outro aí? Alô, alô, alô? 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 Tá bom? Esse microfone tá melhor? Certo. Como eu falei, a gente tem as escolhas todos os dias, né? Até quando a gente acorda, a gente escolhe se vai sair da cama ou não, né? E que horas vai sair. Hoje, para vir para o culto, foi uma escolha, né? Eu vou para o culto, ou não, hoje eu não vou assistir online. Foi uma escolha que você decidiu fazer hoje e assim por diante. Agora a Tati também, que você vai comer ou não, e assim vai. E aí eu quero ler então com vocês Lucas capítulo 15, vamos começar lendo a partir do versículo 11. Abra a sua Bíblia ou ligue o seu celular, o seu tablet e acompanhe comigo. Escreva algumas coisas para vocês poderem estudar em casa, que eu vou citar algumas outras escrituras de apoio a essa parábola, e assim a gente poder aprender junto. Amém? Então vamos lá. Lucas 15, versículo 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa e vista nele, coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés, traga um novilho gordo e matem-nos. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Vamos parar por aqui por enquanto. Vamos falar do primeiro filho que tomou essa decisão, fez essa escolha para a vida dele. Então, como todo mundo sabe, essa parábola é a história de um homem, né? Que é um pai que tinha 2 filhos, e o filho mais novo resolve pedir parte da sua herança, né?
Geralmente o mais novo, sem muita sabedoria ou compreensão dos fatos, foi lá e disse: eu quero curtir a vida, quero partir para outro lugar. E assim ele fez, para uma terra bem distante, para que ninguém dos seus parentes fosse lá buscar ele de volta, ou ficasse mesmo sabendo o que estava acontecendo com ele. Foi para uma terra bem distante mesmo, né? E ele vai embora com tudo que ele pediu. O pai falou: tá bom, vá e faça o que você bem entender. Você está querendo ir? E é interessante a gente poder entender e compreender isso, que para um filho pedir a herança para o pai vivo, é como se você falasse: você ainda está vivo? Né? Porque a herança por direito é depois que o pai venha a falecer, né? Ou o pai em vida, ainda em sã consciência, decide, né, já fazer a partilha ali, chama inventário, né? Para os seus filhos isso também faz, mas é parte dos pais, né? Eu lembro que minha mãe, quando ela estava já, sabia do diagnóstico, ela viu que estava difícil a situação dela, umas terras que a gente tinha lá, ela em vida dividiu. Esse aqui é de fulano, esse aqui é de fulano, eram 17 para dividir. Então o pessoal até ficou: não precisa não. Não precisa não. Dividir com 17 deixa aí. Foi mais ou menos isso. E ele foi, esses eram dois, né, que a Bíblia fala, então provavelmente ele tinha uma boa parte da herança para levar, é mais fácil, e ele gasta cada centavo que ele recebeu, com tudo, com prazeres, com mulheres, com tudo que ele tinha direito. Afinal de contas, não tinha ninguém olhando para ele dizendo o que ele tinha que fazer. Gastou todo o seu dinheiro, e aí ele começou a passar necessidade, ter fome, e não tinha nem quem desse isso para ele, ou ele mesmo pudesse comprar. O que aconteceu? Ele foi cuidar de porcos, que era um serviço onde os judeus não costumavam fazer, que era porco imundo, né? Impuro, e ele foi então cuidar e conviver com os porcos lá. E o significado de pródigo é o mesmo que esbanjador, gastador, desperdiça tudo que tem e que lhe dão. Então, quando você ouvir alguém dizendo: é o filho pródigo, não é só aquele que voltou. Então, o nome pródigo, para quem já voltou para Deus, não cabe mais, porque ele já desperdiçou, já gastou tudo, seus bens. Então, quando ele está indo e está gastando, é um filho pródigo. Quando ele volta, é um filho arrependido e humilde para Deus, né? Então, até o fato de dizer que fulano é um filho pródigo, talvez não caia bem. A gente precisa refazer essas coisas quando fala de alguém assim, né? Porque ele fez essa escolha pessoal, uma escolha dele. Ele um dia acordou e falou que ia fazer, ia fazer essa escolha e pedir as coisas para seu pai para um lugar distante. E é exatamente isso que acontece. As nossas escolhas têm consequências, né? E a gente precisa estar pronto e maduro para as consequências que virão na nossa vida. E essa palavra mostra que nós somos livres para escolher. Deus dá a liberdade para nós, temos a liberdade para fazer isso. Mas, com maturidade, a gente precisa entender que essa liberdade que a gente tem de escolha, ela precisa vir com responsabilidade. Precisa vir muito bem calculado, que é bom ter liberdade, não é bom estar preso ou se sentir escravizado ou obrigado a nada. Mas uma vez que eu tenho essa liberdade, eu preciso pensar sobre a responsabilidade que vem depois. Uma coisa que parece que esse filho não pensou. Ele não calculou quanto que ele ia gastar por mês, se ele ia aplicar o dinheiro e usar só os juros, né, para ele poder viver muito mais tempo, chegar em outra terra, comprar algo para poder se estabelecer. Não, ele escolheu se separar da sua família e ir para longe e gastar o dinheiro. Você vê uma coisa bem imatura dele aqui. E em 1 Coríntios 6, vocês podem anotar, 1 Coríntios 6, versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. Então a gente tem o livre-arbítrio para fazer tudo o que a gente quer, é permitido.
Mas nem tudo convém, nem tudo é realmente apropriado para nós. E aí é onde entra a sabedoria no momento da escolha, né? Isso é bom, eu posso, mas é bom, eu devo. Embora possamos escolher entre um universo de coisas no mundo todo, e hoje tem a internet que nos dá isso, nem todas as coisas são boas, né? Quando você entra na internet e tem a opção de muitas coisas, você calcula. Ou mesmo quando você está no seu bairro, na sua cidade ou no seu país, está andando em algum lugar, você calcula para fazer alguma compra, para gastar. Não, você não calcula, tudo é liberdade, você pode fazer o que você quiser, mas a conta vai chegar, né? E ter tudo ao nosso alcance ou no seu alcance não quer dizer que isso fará bem para a gente. É preciso sabedoria nas escolhas. Sempre pense nisso, né? Eu tenho tudo, tenho liberdade, mas eu preciso ter sabedoria na escolha dessas coisas da minha vida. E de onde vem a sabedoria? Para um cristão, temos muitas a ganhar com isso, porque em Tiago 1,5 fala: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de boa vontade. Então, os cristãos podem pedir a Deus sabedoria para a sua vida, para decidir coisas, para realizações de coisas, para planos, ações e projetos e as visões que a gente tem do futuro ou até das coisas presentes na nossa vida. Deus, através do Espírito Santo dele, vai nos dar a sabedoria. Ouvir Deus falando. Uma coisa que é muito bom para o cristão é ter o feeling da escolha. Quando o feeling da coisa é o Espírito de Deus falando lá no íntimo. Tem dúvida? Espera um pouquinho. Não tem certeza? Espera um pouquinho. Não vai na ansiedade fazendo as coisas. Espera um pouquinho mais. Não vai deixar de ter, se é o Espírito de Deus que está falando, para esperar um pouquinho. Tenha certeza que é aquilo mesmo que é bom para a sua vida. Em Provérbios 14, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: há caminhos que parecem reto ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios 14, versículo 12. Esse Provérbios é muito realista na vida das pessoas hoje, né? A gente vai lá, olha, é isso mesmo, eu quero fazer, toma todas as decisões sem calcular, escolhas e mais escolhas, mas ele fala, parece reto, né? Mas no final desse caminho pode estar conduzindo à morte. Que tipo de caminho a gente está trilhando, né, como cristão? Quais são os nossos pensamentos? Que a gente está realmente pensando no dia a dia, nossos planos. É um caminho seguro? É um caminho que é seguindo Jesus? É com base em aconselhamento? Pedimos conselhos? Damos conselhos com base no Espírito de Deus, na Palavra de Deus? Esse é um caminho seguro. Quando a gente pede conselho ou toma decisões com base em conselhos e na Palavra de Deus, Deus vai usar pessoas para nos ajudar, sim. Amém? Amém. E aí esse filho, a gente viu que o caminho que ele escolheu lhe parecia reto para ele, né? Liberdade. Agora eu vou poder viver como eu sempre sonhei, quis, com dinheiro no bolso e longe dos meus pais, do meu irmão, aquele chato que fica pegando no meu pé só porque é mais velho, pensa que pode mandar em mim. Qual irmão mais novo que nunca pensou assim? Eu, como o irmão mais velho de 14 dos homens, eu ouvi muito isso dos meus irmãos, né? Por um tempo, né? Só porque você é mais velho, pensa que pode fazer isso, aquilo, só você pode ir para a cidade, tudo, sei lá, um monte de coisa. Não é bem isso. O irmão mais velho, ele tem o ônus e o bônus, né? É verdade. Ele recebe os erros dos pais. Os pais não sabem ainda ser pai, dá capalotada, faz coisa errada, e aí ele aguenta, ele é o mais novo, é o primeiro filho, o primogênito, não é isso? Só que depois vem os outros
aí ele tem o bônus, ele tem o respeito, ele pode dar uma chapuletada também, que é o mais velho, né? E por aí vai. Hoje mais não, tudo mudou, né? Os meus irmãos, até meus 40 anos, eles me davam bênção, né? Eles pediam bênção, bem té, né? Que é neto, té, benção té. E aí depois eles entenderam que não precisava, né, disso. Mas a gente vê que as escolhas faz realmente a nossa vida, né? Como a gente está escolhendo. E como esse filho aqui mais novo estava no caminho que ele achava que era liberdade, né? E eu queria dar um exemplo aqui da Denise, né? Muitos de nós conhecemos a Denise, mas talvez não tão bem quanto eu e a Li, que conhecemos ela lá em São Paulo, quando ela foi batizada em 95. Lá, quando ela chegou de Bicaraí, lá em São Paulo, ela foi, logo já conheceu a igreja e foi batizada. Parece que foi para lá para ser batizada, como eu, né? Saí do interior do Maranhão, cheguei em São Paulo, no ano seguinte já estava conhecendo a igreja e foi batizada. E a gente lembra dela muito evangelista, ela evangelizava muito, né? Todo dia a gente estava evangelizando na rua, né? Era a nossa parte, né? A nossa marca de evangelizar todo dia, todo mundo solteiro, jovem, não tinha muita coisa para fazer, vamos evangelizar, né? Hoje as pessoas, a maioria estão casadas, outros já estão idosos, ainda dá para evangelizar, mas talvez não tanto. Enfrentar o frio da Avenida Paulista, em frente ao McDonald's e Gazeta, até 10 da noite evangelizando. E a Denise lá fazendo esse papel e evangelizando, né? E ela estava tão empenhada e salvou muita gente, levou muitas pessoas para a igreja, que quando teve a missão para o Paraguai, que foi um grupo de 15 irmãos, quem estava nesse grupo de 15? Denise. Ela se ofereceu, quis ir, né? Estava solteira, sem filhos, e foi para o Paraguai na missão lá. Na época quem foi para a missão lá era o Máximo e Glória. Eles eram do Paraguai, tinham sido batizados lá em São Paulo, que eles foram trabalhar numa empresa lá em São Paulo, conheceu a igreja e foram batizados. Como eles eram do Paraguai e estavam se desenvolvendo bem na igreja, né? A gente conheceu muito bem eles encabeçaram essa missão para o Paraguai, onde tinham 15 irmãos, se eu não me engano, era 15, mas faz muito tempo. E a Denise era uma desses 15 irmãos que foram para lá. E lá ela continuou muito evangelista, salvando pessoas. Só que depois de um tempo ela decidiu sair da igreja lá no Paraguai. E nesse período que ela saiu da igreja lá no Paraguai, essa passagem do filho pródigo é bem parecido, que ela realmente foi para o mundo mesmo. Ela teve 4 filhos, com vários relacionamentos que ela teve, nesse período que ela ficou fora. E quando ela estava no fundo do poço, sem nenhum dos relacionamentos, ela voltou para o Brasil e foi morar em Bicaraí com a sua família, trazendo um dos filhos que ela tinha, né? Os 2 ficaram lá. E depois ela teve outro relacionamento lá em Bicaraí, e foi quando a Giovana nasceu. E então ela já estava muito tocada por Deus, ficou sabendo que a gente estava aqui, eu e Li estava aqui em Salvador, e ela conhecia a gente e começou a nos ligar, temos tempo, conversar, e a gente sentindo que ela estava quebrantada, desejando realmente voltar para Deus e ser restaurada. E depois de um tempo, a gente conversando, falou que ela precisava vir para estar mais perto da igreja, para poder ser ajudada, né? E aí vocês sabem dessa história, que ela conseguiu vir com o Sebastião e a Giovana. Chegou aqui, a gente acolheu muito bem, recebemos, montamos casa para ela, né? Vocês viram isso, e ela é muito agradecida, a família também é agradecida por tudo que foi feito por ela. E esse versículo aqui de Lucas 15, 17, quando fala: ele caiu em si e pôs-se a caminho da casa do Pai. A gente sentia seriamente que esse era o coração de Denise, né? Caiu em si, viu tanto de coisa que fez. E no versículo 20 do 15, né? Quando ele fala, se levantou, pegou, né?
Se levantou e pegou o caminho, né? Que não basta só você cair em si, né? Aquela coisa, realmente eu estou errado, eu preciso, mas e se levanta, pega suas coisas, sai, vai aonde ele pode te ajudar. Você vai, com o filho pródigo fez isso, né? Ele caiu em si, se levantou e foi para o pai, onde ele poderia ser ajudado. E assim ela fez, vindo para ser restaurada aqui, está no meio, ela precisava de ajuda, sozinha ela não ia conseguir. E aí então, com a ajuda de muitos irmãos, ela foi restaurada aqui na igreja, né? Mas depois de um tempo, eu não sei dizer quantos anos que ela estava restaurada, Denise começou a ficar muito fraca, muito doente, fisicamente. E os irmãos que moram ali em volta, né, dela, que Léo e Dai, o Williams e Cássia, o Icla, o Leque, Janaína, né? Pessoas, Bruno e Gersina ali do lado, levando aos médicos, ajudando, e nada, não sabia o que tinha. E ela só piorando e cada vez mais fraca, e todo mundo preocupado com o que ela tinha. E aí foi quando eu e Eli decidimos, vamos lá, orar com ela, conversar com ela, ver o que está acontecendo. Aí a gente foi no apartamento dela e tivemos um tempo com ela, conversamos, falamos, oramos. E aí Denise tinha um segredo que ela não contava para ninguém: medo de preconceito, de afastamento das pessoas, vários medos em sua vida, de rejeitarem seus filhos. E por onde ela tinha passado, que alguém ficou sabendo, tinha acontecido isso com ela, mãe solteira, negra, né, sem trabalho, vivendo de bicos, muitos medos na cabeça dela. E aí a gente tentou ajudar, e ajudamos, e ela falou desse segredo que ela tinha, que quando ela revelou pra gente, a gente falou, esse é um segredo que não pode ser segredo, isso aí custa vida. E literalmente custou a vida dela, porque quando ela retornou aos tratamentos, não tinha mais como ter saúde. Mesmo com todo o coquetel de remédio, tudo tomando, não deu mais. E aí ela viu que não dava e falou, olha, eu preciso ir lá com meus parentes, estar lá com eles, tomar os remédios lá. Não dava para ela... mesmo que ela estivesse em São Paulo ou nos melhores hospitais, o remédio é esse, tem que tomar em casa e não tem mais o que fazer. E foi isso que ela decidiu, e a gente quis apoiar a decisão dela de tomar os seus remédios na casa dela, perto do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, moram tudo pertinho lá, né? Um monte de casinha assim do lado, moram tudo próximo. E eu achei que foi uma decisão muito acertada, porque eu sei que alguns, porque ela não fica na capital, tem todos os recursos, tem muitos médicos, mas quando você não sabe o que está acontecendo, é melhor perguntar ou ficar calado, porque algumas coisas você não pode sair falando, não pode ir dizendo, anunciando para as pessoas que estão. Você tem que, quem não sabe muito bem, algumas pessoas ligou para a gente, perguntou e a gente falou passo a passo, a pessoa entendeu. Isso é muito legal, faz parte da maturidade da igreja, né? Quando uma decisão é tomada assim, você dá aquela passo de confiança, ou perguntar à pessoa que realmente está por dentro, ou outra pessoa também que esteja. E o que aconteceu foi que a gente é muito agradecido pelos irmãos que ajudaram, né? E alguns, mesmo depois sabendo o que estava acontecendo, continuaram ajudando. E amaram mais ainda, porque ela tinha medo desse afastamento quando as pessoas soubessem. E não houve isso. Os irmãos continuaram ajudando, levando no médico, estando com ela e amando mais ainda a ela e os filhos. E isso ela reconheceu muito, né? Que Deus ajudou. Ali ficava horas falando no telefone com ela, encorajando, com a Giovana, também com o Sebastião, né? Confortando a eles. Não podíamos estar muito junto, né, por causa do momento que a gente está passando, mas foi isso que aconteceu com Denise. E com certeza ela tinha algumas dificuldades no seu caráter, mas a pergunta é: quem não tem? Quem não tem, atira a primeira pedra. Alguns mais, outros menos, mas todos têm. Alguns mais visíveis, outros menos, mas todos temos.
as nossas dificuldades, nossa vida. A pergunta é, a gente vai amar as pessoas mais difíceis ou a gente vai afastar? Se a gente não ama, a gente não está imitando Jesus. Bom, João. E a gente precisa dessa diversidade de pessoas diferentes ao lado de nós. Porque é através disso que a gente cresce. A gente fica mais maduro e aprende a ser gente. Porque se a gente só quer as pessoas legais do nosso lado, mas será que é legal mesmo? Será que a gente vai crescer com isso? A gente precisa ter pessoas legais, pessoas difíceis, pessoas com problemas ao nosso redor, porque nós também somos problemáticos, né? Todos nós somos, mas a gente não quer aceitar a diferença do outro. Vocês entenderem que essa doença da Denise que veio trazer a morte dela, a gente precisa aprender com isso. Cada coisa que acontece no nosso meio, a gente precisa refletir e aprender. Eu amei o suficiente, preciso amar mais. Quando outra situação dessa acontecer, como que eu vou me comportar e agir diante disso, né? Eu vou imitar Cristo Jesus? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar profundamente em nossos corações, como que a gente lida com essas coisas em nossas vidas, né? Porque o pecado em nossas vidas, a gente precisa criar um bom hábito de confessar ele. Alguns levam seus pecados para o túmulo. E eu acredito que não seja cristão, né? Mas alguns fazem isso. Mas no túmulo não salva ninguém, se o pecado for para lá. Em Tiago 5,16 diz, né? Confesse os seus pecados uns aos outros e será curado, né? É para confessar. E essa escritura, ela é para cristãos. Era para a igreja. Não era para não cristão, essa escritura. Confessar os pecados uns aos outros é para cristão, é para arrependimento. Porque as pessoas do mundo que ainda têm o Espírito de Deus, eles desabafam, falam, mas não mudam. Não transformam as suas vidas. Alivia. É bom falar, mas não é um confessar para salvação. O cristão é um confessar para salvação. Por isso, nada de segredo escondido e não falar. Buscar ajuda. Também, se você não se sente bem a espalhar na primeira página do jornal, na internet, não é isso. Mas você precisa ter um grupo de amigos, 2 ou 3 amigos, que você confia, que você se abre e fala dos seus segredos, do seu coração na sua vida. E a gente precisa aprender isso. Primeira coisa, ser aberto. Aprender a ser aberto uns com os outros. Falar, né? E confiar que aquela pessoa é seu amigo e que vai orar com você e que você vai ser curado, porque tem 2 amigos que sabem do seu coração, sabe do seu pecado e está orando por você. Um belo dia você mudou, foi curado. Amém. Agora, se ficar dentro do coração ali e não falar, não vai curar. É como um tumor dentro de nós. Se a gente não cuidar dele, não fizer cirurgia, não fizer quimioterapia e tudo mais, não vai curar. Deixa lá que você vai ver que um belo dia ele vai te surpreender negativamente. E a gente precisa aprender, não ter medo de falar as coisas mais absurdas da nossa vida. Pode ser, não tem medo, eu falo porque eu quero estar bem com Deus, quero estar aberto, eu não quero guardar isso comigo. O mais absurdo que for, fala. Lembra quando você estava estudando a Bíblia? Eu lembro que você ia falar algo que você achava que era um absurdo. Quando você falava, irmão, já entendo. Já passei por isso também. Você também passou, porque era no mundo você não falava com ninguém, né? Basicamente. Aí você, o cara já passou por isso. Tem sempre 2 ou 3 irmãos ali que tinha passado mesmo e falava, e ele fala, opa, é verdade. Assim é como cristão, não pode perder essa prática, né? Qual segredo você está guardando? Não leve para o túmulo, porque se você levar, pode ser que esse segredo no túmulo não vai salvar a sua vida. Para quem você está, né, confessando os seus pecados? Discipulado é bom para isso. Você pega resiliência, amizade, a pessoa está ali do lado, você confia e você fala tudo. E isso é parte de amadurecimento da igreja e das pessoas, né? Querer falar, não ser exprimido para falar. Você está entendendo, né? Sim. Alguém acha que você tem alguma coisa e começa. Como é que está isso? Como é que está aquilo? Como é que está aquilo? Cara, eu detesto isso.
eu não gosto. É uma das coisas do discipulado que eu não me... É quando a pessoa ficava me espremendo. Cara, quando eu tiver algo, eu vou falar. E você precisa confiar que quando eu tiver, eu vou falar. E eu sou assim, se eu tiver, eu falo. Agora, se ficar me cutucando, perdeu minha amizade. Então, eu não sou assim. Isso sou eu, né? Eu sou assim. E também não gosto de todo tempo ficar cutucando, porque aí também não tem. Eu tenho uma parceria de discipulado com o Marcelo e Rosângela, de anos. Ele era solteiro, ele discipulava a gente, sempre ele discipulou. A parceria hoje, né? A gente se ajuda. Temos filhos da mesma idade, tudo. A gente fala de tudo. Tem tempo que a gente só dá risada. Conversa, fala do Caio, ele fala do Gustavo, que está se formando em medicina, fala da Priscila, da filha dele, fala da Maria Gabriela. E a gente ri bastante, fala de dor, que agora vem a época de dor, a gente vai envelhecendo, só fala de dor, né? Dor aqui, dor ali, aí ri, mas tem tempo que é mais sério. Né? Aí fala da Ali, Ali eu amo muito, ela é demais, maravilhosa. Mas é super legal, e quando é coisa séria, tem assuntos, a gente gosta. Esses assuntos aqui a gente vai falar, são espinhosos, a gente brinca, a gente fala coisas superficiais, mas também tem um momento de entrar no caráter um do outro, né? E hoje, com a maturidade que a gente tem, ambos, tanto eu entro no caráter dele como ele no meu. A gente vê coisas no outro, ou no casais, ou na família, que dá liberdade para o outro falar. Não é de cima para baixo, né? Discipulado assim, entre a gente, mesmo que a gente lidera igrejas, né? Tem as dificuldades nesse sentido também. E tem os irmãos, né, que aqui que a gente também tem boa parceria, que eu falo tudo, né? Agora eu não vou falar quem é os irmãos, vocês devem saber. Mas tem também, que é só eu, o irmão, né? A gente tem esse tempo de falar mais do nosso coração. Isso ajuda muito a gente. Amém? Voltando aqui o texto. No Lucas 15, 18, é importante a gente ver que ele fala, eu me porei a caminho. Isso traz uma informação muito importante. Ele não pediu, vou pedir para alguém me colocar no caminho. Eu vou esperar fulano de tal, líder ou discipulador me pôr no caminho. Foi isso? Não. Eu me porei a caminho de volta para o meu Pai. Ele estava muito... Isso são coisas para a gente ver quando a pessoa está realmente arrependido e humilde para Deus. A pessoa se oferece. Você não fica puxando, como está puxando um cabo de guerra, né? Vem para a igreja. Não, a pessoa vem para a igreja naturalmente, chega humilde, quer estar junto, coração aberto, arrependido. Isso são indícios de um coração que está quebrantado para Deus. A gente vê, essa escritura é uma das mais usadas de formas diferentes, essa parábola, para ajudar outras pessoas. Primeiro, cair em si, se pôr a caminho, estar arrependido e dizer, pequei contra quem? Contra os céus e contra ti. Ele tinha consciência que ele tinha pecado contra Deus. E depois contra o pai e a família. Nunca pense que você fez algo errado porque fulano fez assim, você pecou contra fulano. Não, é Deus. Deus que a gente atinge primeiro. E é interessante a gente poder ver no versículo 22, o pai, ao ver o filho chegando arrependido e humilde, o que o pai fez? Ajoelha aí, cabra. Agora você vai aprender o beabá. Vai tomar 40 chicotadas, vai ajoelhar no milho e depois nós vamos conversar. Foi isso? Não, abraçou, beijou, mandou colocar anel no dedo, era um anel selo de carimbar, ganhou já ali um status de gerente de que ele tinha antes. Ele não ia tratar, aqui você estava mostrando para o filho que não ia tratar ele como empregado de jeito nenhum. Colocou uma túnica nova, aquela túnica também era um status de gerente, de dono, que estava passando para ele. Tudo isso foi ali na hora que ele chegou, a festa começou. Parecia que ele já estava separando ali os bois, os porcos, sei lá, porco na época talvez não, galinhas, para poder, na hora que meu filho voltar, é esses aqui que a gente vai matar e comer e festejar. Tinha música e eles começaram a dançar. Já tem aqui os forrozeiros, o pé de serra, a rocha, não sei.
que vai estar aqui, já fica de prontidão. Quando ele voltar, parece que tudo já estava ali, já esperando, né? A volta, né? Você vê como que é essa coisa. Por que o pai fez isso, né? Por que o pai fez isso? Primeiro, o pai viu o coração arrependido do filho. Qualquer bom pai que vê um filho humilde, arrependido, você chora junto, né? Eu lembro conversas com o Caio, com a Maria, né? Que você vê quando a pessoa está... Você conhece seu filho. Você vê quando o filho está quebrantado e quando não está. Você abriu a boca, no olhar, você já... Ali sabe disso, você não precisa nem ver a Maria, né? Ela já só em falar por telefone já sabe se está ou não. O Caio também, né? E foi isso que o pai viu no filho. E um coração arrependido importa mais do que o que a pessoa tenha feito. E isso às vezes a gente investe. A pessoa já está arrependida, já está quebrantado, mas não importa isso. O que está importando é o que a pessoa fez. E é isso que você vai ter que dar prova e mostrar por A mais B que você está arrependido. A pessoa já está quebrantada. E aí nós precisamos de maturidade em nosso relacionamento com Deus, o Espírito de Deus, para a gente entender isso e poder saber classificar o momento das coisas que a gente tem que entrar e falar com as pessoas dessa forma. Ou é o momento de festejar, de abraçar, de dar estátua para a pessoa, ou se é o momento de dar mais um tempo para aquela pessoa. E em Salmo 51, 17, vocês podem anotar aí de novo para ver. Salmo 51, 17 fala: um coração quebrantado e contrito Deus não desprezará. Lembra desse Salmo 51, 17? Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. E um coração quebrantado é muito mais importante do que o erro cometido. Lembre sempre disso, né? Com os seus filhos, com pessoas, com irmãos, com qualquer pessoa. Você sentiu que está quebrantado, busque, abra os braços, dá aconchego, dá conforto, porque a pessoa já sofreu muito. Não precisa mais daquele sofrimento do seu lado, ainda mais você que ama o seu irmão e a sua família. Então o filho mais novo, é interessante que o filho mais novo, quando saiu, não estava com esse coração. Ele estava muito egoísta, né? Eu quero dar-me a minha parte de herança, vou embora. Mas ele precisou ir para reconhecer o valor que o pai tinha. Infelizmente, alguns vão precisar ir para reconhecer o valor que é Deus, que é a igreja de Deus, a casa de Deus. Vão comer com porcos, passar fome, necessidade. Infelizmente, não queremos como irmãos. Não queremos que ninguém vá sofrer. Mas infelizmente alguns vão precisar passar por isso para dar o devido valor à riqueza que é e à grandeza que é Deus e o reino de Deus. Amém? Amém. Bom, João. Acontece às vezes por imaturidade, falta de profundidade com Deus, ou anseio ainda pelo mundo, pelas coisas do mundo. A pessoa tem aquele desejo, quer realizar muito, e aí a pessoa não valoriza as coisas de Deus na vida. E graças ao bom Deus que alguns que já passaram por esse período de ir, já voltaram, amém? Eu lembro quando eu cheguei aqui, o Jorge está aqui, né? Eu sabia que o Simval tinha batizado ele ainda jovem, e por imaturidade ele saiu, passou um tempo do mundo, e a gente começou a fazer amizade junto, e foi tão especial quando ele teve o desejo de voltar e ser restaurado, e hoje está na igreja, casado com a Cecília, seus filhos, a família na igreja. Não é tão diferente, Jorge? Maravilhoso, né? Isso aí, a gente precisa reconhecer Deus o tempo todo na nossa vida. E portanto, quando alguém estiver indo ou estiver lá, orem pela pessoa, né? Todo dia, jejue pela pessoa, para que mais rápido possível essa pessoa possa reconhecer o valor que Deus tem na vida dele e volte para Deus. Esse filho escolheu voltar o caminho certo, voltar ao convívio do seu pai, da sua família, e ele decidiu reescrever a história na sua vida. Sempre é tempo de reescrever a nossa história, né? Sempre é tempo de dizer, não, eu quero, vai, ainda não morri, estou aqui,
eu vou reescrever a história na minha vida com Jesus. Para a gente finalizar, quero ler com vocês aqui o outro filho, o filho mais velho, versículo 25. Eu não sei como é que está meu tempo aqui. Versículo 25 de Lucas 15. Acompanha comigo aí, por favor. Vamos ver como foi o filho mais velho. Versículo 25 do Lucas 15 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Olha aqui, o filho mais velho dentro de casa, com todas as regalias que o pai poderia dar para o filho. Quando ele ouve que o seu irmão voltou, ele ficou super feliz. Foi isso? Encheu-se de ira. E o empregado estava mais feliz em o filho ter voltado do que o irmão. Olha, o seu irmão voltou, seu pai está festejando, olha, demais, deu roupa para ele, anel, ele voltou, está sã e salvo. Só em falar isso já era demais. Ó, seu irmão voltou, se ele fala, seu irmão voltou, está magro, acabado, com febre amarela, gripe espanhola, com, sei lá, peste bubônica, vírus da coronavírus, está tudo. Meu, não foi isso. O cara talvez não estava aquela formosura toda, estava passando necessidade, mas chegou são e salvo. Ele não se alegrou com essa notícia, encheu-se de ira. Por quê? Porque quando a gente está ingrato, nada nos anima. Você pode chegar num lugar que está tocando a melhor música do mundo, daquele cantor que você gosta, Caetano Veloso, Roberto Carlos, sei lá, você gosta muito, mas você não está alegre, você não está feliz, porque tem ingratidão no coração. Quando você está ingrato, você pode estar num velório ou numa festa, a ingratidão está do mesmo jeito, porque o coração não dá espaço para ser de outra forma, né? E ele ouve música, ele dança, e nada disso era motivo dele se alegrar. E eu fico vendo quanto Deus estava, o pai estava animado em o filho estar em casa, e o outro que estava chegando, e o pai dizendo: agora a família está completa, está em casa. Para quem é pai sabe disso, né? Os filhos estão em casa, maravilha. A gente foi no final de ano, estava com o Caio, a Maria e a Camila. A gente está super feliz, né? Juntos três, e com a Sara também, e o meu genro, Leandro. A família está aqui, né? Os filhos. A gente fica feliz também quando está com a Liege, a filha também, né? Ela está olhando com eles também. Mas a gente fica feliz, né? Assim, de ter os filhos junto ali com você. Eu fico pensando na igreja. Hoje está a onda do desengrejado. Já ouviu falar isso? Desengrejado. Eu sou desengrejado, mas estou com Deus. Essa escritura prova o contrário. Deus quer que estejamos juntos, em comunhão. Está desengrejado, um a cada lado, dizendo que está com Deus, perigoso. É perigoso você acreditar nessa tese e dizer que está com Deus. Aí é sua conta em risco se você, alguma pessoa que você conhece, está fazendo isso. O plano de Deus não é que as pessoas fiquem separadas, mas que tenha comunhão e como irmãos estejamos juntos, porque esse pai aqui está mostrando no papel de Deus, né? E o irmão mais velho e o irmão mais novo somos nós. Em algum momento a gente é irmão mais novo, em outro momento a gente é irmão mais velho. Acontece exatamente isso com a igreja de Deus, e Deus é o Pai, né? Que cuida de todos nós. E no versículo 29, fala nitidamente que o filho mais velho só viu o que o pai não fez.
ele não viu o que o pai fez com seu irmão mais novo. Aí você faz isso, não faz, você não faz isso, faz isso. E o pai tinha sido muito bondoso, o pai tinha sido muito generoso. Ele não viu essa qualidade no pai, que o pai estava sendo assim com o irmão, e que ia ser com ele também. Mas ele estava ingrato e irado com seu pai, porque o pai tinha sido bondoso com o irmão. Pergunta para a gente refletir. Cada um tem um coração, né? Como você fica quando Deus está sendo bondoso com o irmão que na sua visão não é justo? Você fica remoendo? Por quê? Por que está fazendo isso com o fulano? Não merece. Por que o João está dando atenção para aquela pessoa que... Por que ele foi no velório? Se expôs lá, coronavírus. Ela não merece. A gente precisa ver nosso coração. Deus rebaixa, vai lá embaixo para ajudar a gente, ou a gente da lama, né? A gente também não era bom. É Deus trabalhando por meio de alguns, né? E naquele momento difícil, a gente pôde ir lá e Deus deu a condição para a gente ir, financeira e disposição, mesmo correndo risco de estar lá no interior. O pessoal não está se cuidando, não. Quase ninguém com máscara, mas todo mundo já tinha pego 2, 3 vezes por Covid. Fizeram uma roda lá, a gente despedindo, e aí porque a gente ficou sabendo, né? Esse aí já pegou 3 vezes, esse já pegou 4, esse está em cima da escada, ficou fraco, caiu, mas não morreu, era Covid. Tchau, pessoal. Vamos embora. E a gente de máscara lá tem até que pedir desculpa, a gente está usando máscara, porque, né? Tem que explicar para a galera. A gente tem que pedir desculpa, né? Mas é assim, né? Para a gente terminar, um ponto importante nessa parábola é que no versículo 11 você lê que Jesus começa a parábola dizendo: continuou. Não é isso? Versículo 11. Na sua tradução está assim? Acho que todas as traduções devem estar, né? Não sei. Jesus continuou. Aí você volta aí no versículo 3 do capítulo 15. O que ele fala no 3? Versículo 3 do 15. Então Jesus lhe contou essa parábola. Então, quando você fala então, você está dando começo dando ali um ponto de partida de uma coisa que já está acontecendo, né? Então, aí você vai no versículo 8. Versículo 8 do 15. O que fala? Ou qual, né? A mulher está falando aqui, uma parábola da ovelha perdida no começo, lá, quando ele fala então. E aqui no versículo 8 ele está falando da moeda perdida. Aonde que a ovelha foi perdida? No campo. Saiu do curral e foi para o campo. E a moeda foi perdida aonde? De casa para dentro de casa. Ela foi perdida, lembra que ela varreu, vasculhou, e até achar. Quando ela achou a moeda dentro de casa, foi e falou para... Porque não era moeda de comprar coisa. Naquela época as moedas que as mulheres ganhavam dos seus pais, dos seus antepassados, e elas iam fazendo daquela moeda, colocava em pequenos retalhos e tudo, porque aquilo era para comprovar mais na frente, no caso de falecimento de pais e maridos, que aquela moeda foi fulano que deu e que ela era da família e tinha valor. Não era moedinha de, moeda de R$1, como assim? Não compra nada. Não era por isso ela estava procurando tanto e se alegrou tanto em achar a sua moeda. Ok? Vamos, por que Jesus agora falou e continuou? Porque ele estava dando sequência das duas parábolas. Parábola da ovelha perdida, parábola da moeda perdida dentro de casa, e agora 2 filhos. Um que saiu e o outro que está em casa. Está entendendo? A ovelha, quando se perde, ela sabe que está perdida? Sabe? A ovelha fica bobinha quando ela está sem o pastor por lá. Ela até cai no precipício, ela corre para qualquer lado.
Agora a moeda sabe que está perdida? Vamos refletir juntos. O que Jesus está dizendo aqui? Que o filho que saiu se encontrou e soube que estava perdido e voltou. O filho que estava em casa também estava perdido, com orgulho, com avareza, com arrogância, e achando que merecia e culpando o pai e todo mundo. Essa era a mensagem que Jesus estava passando para os fariseus que estavam criticando ele. Não pense que vocês estão aí, fariseus, achando que está tudo bem, estão salvos. Vocês também precisam se arrepender. Olha o que eu estou falando aqui. Jesus está trazendo a mensagem para nós aqui, dizendo que a gente precisa ter cuidado. Estar fora de casa pode estar perdido tanto quanto que está dentro de casa ou na igreja. Se o coração não está resolvido, coração amargurado, não resolve as coisas com o irmão, fica sem se falar há muito tempo, manda mensagem, não responde, liga, não atende, e vai lá achando que está dentro da igreja e está salvo. Essa mensagem é para nós, hein? É para nós isso aqui. Se a gente está praticando isso, a gente precisa mudar rápido. Que a gente fica culpando só quem está lá fora, quem saiu, quem não vem na igreja, quem está no online. Eu estou aqui na igreja, eu estou presencial. Mas como está o coração? Como está a nossa vida, né? A gente precisa se arrepender. Deus quer salvar todos, tantos que estão fora quanto que estão dentro de casa. A mensagem é para todos. Deus é um bom pai. Ele não vai deixar de cuidar de todos. Nosso papel é deixar Deus salvar nosso irmão. Amém. Deixa Deus trabalhar. Não fique impedindo, colocando os seus pensamentos, eu fazer diferente, suas regras, suas coisas. Deixa Deus trabalhar na vida do seu irmão. O irmão mais velho queria impedir, né? Que o pai fizesse diferente. E essa história é a nossa história. Ora nós somos filhos mais novos, ora nós somos filhos mais velhos. A gente precisa aprender. E muitas vezes nós vamos fazer escolhas erradas em nossas vidas, como filho mais novo ou como filho mais velho. Não é verdade? E pode ser que hoje a gente esteja passando por uma situação difícil em nossa vida por ter feito escolhas insensatas. Pode ser ou não pode? Pode. Mas a gente tem um bom exemplo do filho pródigo que caiu em si, se levantou e foi humildemente para fazer isso. E qual o cenário que você está vivendo hoje? Só você pode refletir e ver qual o cenário que eu estou hoje. Hoje é dia de cair em si e se levantar e ir à casa do Pai. Não deixe para amanhã, né? Hoje é o dia. E a paciência de Deus, que foi a paciência do Pai de enviar o filho, deixar o filho ir com os recursos, a paciência de Deus visa dar tempo para a gente cair em si e se arrepender dos nossos pecados. Simplesmente assim. Amém. Porque a gente vê que Deus está sendo paciente com fulano. Pense mais que Deus está dando tempo para a pessoa cair em si e se arrepender. Né? Nunca a gente acha que Deus está sendo paciente com a gente, porque fala, nós somos bonzinhos, né? A gente acha com o outro, né? Mas com a gente não. Nós precisamos ter isso bem claro no nosso coração. Deus nos recebe de braços abertos. Porém, quando somos humildes e quebrantados, Amém. Ele vai nos abraçar, né? Pra gente. Deus recebe com festa. Foi o que Ele fez. Quando tem humildade e quebrantamento, a festa, Deus dá festa. A todos que caem em si e se arrependem, Deus dá festa. E é interessante, Deus não fica esperando todo mundo estar na mesma página para dar festa, né? Porque Ele poderia, não, eu só vou dar uma festa quando eu conversar primeiro com o filho mais velho. Quando eu falar com ele entender, concordar, e eu vou dar festa por esse filho que saiu. Eu amo tanto meu filho que saiu. Mas, não, ele alegrou, deu festa. Deus vai dar festa independente de como está seu coração. Deus é o Deus que gosta de festa, gosta de ver alegria em nossos corações. Deus ama igualmente os seus filhos. Ele tem maneiras diferentes de lidar com cada um dos filhos, mas o amor é igual para todos nós. A gente precisa entender isso. Deus vai amar todos. Deus tem paciência diante dos nossos erros. Deus nos acolhe quando nos arrependemos. Deus está agindo o tempo todo para salvar os filhos, tanto o mais velho como o mais novo. E a pergunta é: você hoje é o filho mais novo ou o filho mais velho? Hoje, Né? Quem que você se encaixa aí?
Que eu falei, hora a gente é mais novo, hora a gente é mais velho. Atitude, não estou falando de tempo de igreja, né? Ah, eu sou mais novo, porque o Xandão foi batizado na pandemia. Eu sou mais novo, né, Xandão? Maria Gabriela mais novo, foi batizada. Não, estou falando em termos de coração, né? E quem você é, o mais novo ou o mais velho? E a gente aprender com o filho pródigo, retornar a Deus, todos nós, e escolher estar com Jesus. É o melhor caminho para a gente estar, porque afinal de contas, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por aprender essa mensagem. Ajuda-nos a ter nesse coração, Pai, todos nós, de nos entregarmos ao Senhor por completo e amadurecermos, Pai, no dia a dia. Obrigado por esse momento de eu poder aprender. Esteja conosco no final desse domingo e também com toda essa semana. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos um bom domingo, uma ótima semana. Até mais. Vamos terminar com a última canção.